Bom dia a todos. Nós estamos no ano novo. Vida nova? Não, né? Nossa vida continua. Eu gostaria de dizer a vocês que no finalzinho do ano passado, acho que já foi falado aqui alguma coisinha a respeito da nossa construção. Nós temos hoje uma data marcada para a inauguração. Nós teremos o privilégio de ter o presidente da nossa igreja, o presidente mundial da nossa igreja aqui no dia 16 de maio para inaugurar a nossa igreja. Vocês acreditam nisso? Que nós poderemos ter a nossa igreja pronta dia 16 de maio do ano que vem? Não é esta parte, é a igreja toda. Aqui em cima e lá embaixo. Você acredita nisso? Eu acredito. Só que os desafios aumentam, não é? Nós tínhamos até final do ano passado o nosso desafio de R$42 mil por mês. Não aumentou muito para nós conseguirmos atingir a isso. Passou-se para 50 mil. É a nossa parte. A partir do próximo sábado nós teremos aqui um banner sinalizando aquilo que nós estamos conseguindo fazer para colaborar na construção do nosso templo. Nós estaremos ali semana a semana acrescentando aquilo que vocês estão dando a Deus para fazer parte desta coisa maravilhosa aqui em nossa cidade. Mas antes da nossa oferta, eu gostaria que você visse este vídeo que nós iremos passar agora. Moço, você pode me dar o mesmo salgado que aquela menina acabou de comprar? Não se esqueçam que, além da prova, nós teremos um trabalho para ser entregue na semana que vem. Esse trabalho deve ser entregue nas normas da BNT individual. Deve ser digitado. Olha, essa caneta realmente é muito bonita. Essa mesmo. Bem, eu vou levar. Vou embrulhar para você. Yes! Mãe, você tem dinheiro para me emprestar? Para quê, Suzana? E a mesada que você ganhou na semana passada? Já acabou tudo? Mãe, é que eu quero comprar um celular. Ele é tudo de bom. E o que você ganhou no seu aniversário também não era tudo de bom? Mãe, você não tá entendendo. Eu preciso desse celular. E aí, vai querer uma esfirra também? Não, eu vou querer uma pizza. Alguma coisa errada estava acontecendo com Suzana, não é? Felizmente, a sua mãe percebeu a tempo e pôde, através da palavra de Deus, conduzi-la aos verdadeiros caminhos do Senhor.
O exemplo para a Suzana não era a Marisa, mas deveria ser Jesus, como passou a ser. Quem está sendo o seu exemplo? Para onde você está querendo trilhar? Que caminho? Você está querendo ir para o céu? Siga os exemplos de Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando aqui esteve, Ele se deu totalmente ao próximo. Como está fazendo você? Como está a sua vida? Você está olhando o que os outros têm? Ou está querendo fazer tudo por Jesus? Eu disse há pouco atrás, né, para o ano que vem o alvo é 50 mil, não, é para este ano, né? A partir de hoje, nós temos esse desafio em nossa vida. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos como Samanta, querendo colocar a nossa vida em objetos, o nosso alvo em objetos, ou estamos querendo fazer o melhor para Deus? Os diáconos nos darão oportunidade de participarmos, devolvendo os nossos dízimos e dando as nossas ofertas a Deus. Possamos ser abençoados. Neste momento nós vamos continuar aguardando o irmão Eduardo chegar aqui. Bom dia, irmãos. Que belo sábado, não é verdade, hein, Samuel? Está feliz? A nossa igreja tem sido privilegiada, viu, Alex? Por tantas pessoas importantes que nos visitam. Hoje eu estou vendo lá o pastor Genival. Por favor, pastor Genival, o senhor que foi um dos responsáveis pela nossa igreja, está lá em cima.
Qual outro pastor, irmãos, que nós temos aqui hoje nos visitando? Quem mais? Como é que é o nome do pastor? Carlos Henrique. Da onde é, pastor? Sul-Rio-Grandense. O senhor deve conhecer o novo pastor da Central? Pastor Dirceu Lima. Quem conhece o pastor Dirceu Lima? Quem conhece? Então nós vamos conhecer no próximo dia 27. Virá o pastor Aurelino nos apresentar o novo pastor, dona Marlene. Você vê que maravilha? O Cristo Forete veio aqui falando que vai ter inauguração dia 26 de maio. Coisa fantástica. 16 de maio. Então, irmãos, é o seguinte. A nossa igreja tem hoje também a satisfação de ter o nosso professor Eliseu Camilo. Por favor, quem não conhece o professor Eliseu Camilo, por favor, a sua esposa, dona Ilza. Ele foi nosso diretor da escola durante muito tempo, foi um líder aqui, estabeleceu o curso do Apocalipse, irmãos. Quantos cursos o senhor deu aqui em Sorocaba em 4 anos, pastor? Irmão, quanto? 23 cursos do Apocalipse. 23. Aí ele deixou o discípulo, que é o Oscar, também ficou fazendo o curso muito tempo. E nós temos o privilégio de ser uma igreja conhecida pelo curso do Apocalipse. Então, irmãos, nós só temos que agradecer a Deus. E eu queria, nesse momento, aproveitar para apresentar a nossa plataforma. Queria apresentar a dona Sônia, por favor, a Sônia, que é responsável pela presença do Irã, juntamente com o Eurides. O Eurides, eu combinei com ele que eu não vai levantar, ele vai ficar, tem uma bengalinha bonita aí, mas se precisar levantar, levanta também, né, Eurides? E eles fazem parte da história nossa. Eu gostaria de saber, assim, quem conhece o Eurides desde os tempos bem antigos? Levante a mão. A igreja toda, Eurides. Olha aí, que privilégio, Eurides. Você foi um dos precursores, juntamente com o professor Hugo Polo. Cadê o professor Hugo Polo? Está lá atrás também, sempre batalhando. Professor, depois nós vamos ter umas conversinhas, porque todos estão olhando para mim, falaram: o que aconteceu com o Eduardo? Está mais magro, está mais bonito. Pelo menos a minha esposa fala isso. Bom, e temos aqui na frente, irmãos, o Irã. O que aconteceu com o Irã? O Irã era nosso, vivia aqui conosco. Aí ele falou: vou terminar o curso de teologia. Terminou o curso de teologia, terminou o mestrado. Ele hoje é o pastor da Nova Semente, juntamente com o pastor Kleber. E o Irã tem se destacado pelo poder de Deus como um jovem de grande valor. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvi-lo, Irã. Conhecemos você, não vai esquecer da igreja, essa é a sua igreja. E a Sônia e o Eurides, o privilégio de tê-los hoje conosco. Um bom culto a todos nós. Obrigado. Vamos louvar? Como é bom nós podemos confiar nas promessas que Deus nos deixou. Nas promessas de que um dia nós seremos redimidos, e essa redenção é de graça, porque Jesus já pagou o preço por nós. Ali em Isaías 35, fala sobre a felicidade de Sião futura, que nos remete também a pensarmos na felicidade que nós teremos quando estivermos lá no céu. E no verso 10, Isaías 35, 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna corará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu convido os irmãos a deixar de lado toda a tristeza, toda a dor, e agora louvar a Deus eterno, o Deus que nos fez promessas, que cumpre suas promessas, e essas promessas são cumpridas gratuitamente. Vamos entoar o hino 274, firme nas promessas, sentados mesmo. Sempre
Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, oh meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei, pois ainda louvarei, eu louvarei, pois ainda louvarei, eu louvarei, louvarei teu nome, meu Senhor. Amém. Bom dia. Tudo bem? Essa semana fiquei pensando no que a gente estudar aqui, né? Eu estava pensando em a gente estudar alguma coisa sobre o livro de Daniel, que é um dos livros que eu gosto da Bíblia. Mas depois que eu vi tanta gente fera em profecia aqui, eu falei, que medo. Mas vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Daniel. Eu acho que se a gente é adventista, se você é adventista, o básico, né? O mínimo que você precisaria conhecer da Bíblia
é o livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro que, além de trazer de forma bem resumida, clara e objetiva toda a história humana, é o livro que traz a nossa identidade como cristãos, a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. Por isso é o básico. Acho que cada um de nós precisaríamos conhecer um pouco do livro de Daniel. Eu queria estudar um pouco com vocês o capítulo 1 do livro. Tem muita coisa bonita no livro inteiro. Mas o livro de Daniel, ele trata de muitas coisas. O livro de Daniel apresenta histórias. O livro de Daniel apresenta profecias. Ele traz histórias com finais felizes. Traz histórias com finais tristes. Traz profecias com finais felizes. Traz profecias com finais tristes. Eu queria que você abrisse no capítulo 1 do livro e acompanha comigo a leitura do primeiro verso. Daniel capítulo 1, verso 1. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O contexto histórico que nós temos aqui, no capítulo 1, se dá por volta do ano 605 antes da Era Comum. Nabopolassar, rei de Babilônia, pai de Nabucodonosor, inicia uma campanha militar contra a coligação Assírio-Egito, na tentativa de expandir o seu domínio. E depois da vitória em Carquemes, conseguida por Nabucodonosor. Carquemes é uma cidade ao norte de Israel, na região da Síria, no território da Síria. Depois dessa grande vitória, que foi muito importante para a expansão do domínio babilônico em todo o Oriente Médio, nesse período, Nabopolassar morre. E Nabucodonosor então assume o trono do Império Babilônico. E o primeiro ato como rei de Babilônia, o primeiro ato de Nabucodonosor foi descer até Judá, especificamente até Jerusalém. E ali então Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém. E nesse sítio de Jerusalém, então Nabucodonosor faz uma aliança com o rei Jeoaquim e leva cativo para a Babilônia alguns dos personagens proeminentes da cidade, alguns dos príncipes, alguns personagens intelectuais da cidade, e os levam cativo, pelo caminho mais curto possível até Babilônia, porque Nabucodonosor precisava então assumir o trono, antes que alguém fizesse no lugar dele. Esse é o contexto. Nabucodonosor, rei de Babilônia, desce a Jerusalém, sitia a cidade, faz um acordo político e leva então cativos alguns jovens, nobres, príncipes, para a Babilônia. Esse é o contexto histórico que a gente tem aqui do livro. Daniel e seus 3 amigos vão então nessa primeira leva de cativos. Eu queria ler com você o verso seguinte, o verso 2. A gente encontra aqui uma informação muito curiosa. Diz assim: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele, Nabucodonosor, levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear. O que tem de importante nesse texto? O que tem de curioso nesse texto? Alguém me ajuda? Como? Muito bom. Deus entregou o rei, a cidade e os utensílios do templo. O início do capítulo
1 de Daniel, o início do livro de Daniel, apresenta uma guerra entre duas nações, entre Babilônia e Jerusalém. E ele começa dizendo então que Deus entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Essa informação é importante porque nós vamos fazer uma ligação mais no final. A segunda coisa importante que nós lemos nesse texto é que o primeiro ato de Nabucodonosor, quando ele conquista então Jerusalém, o que ele faz? Primeira coisa que Nabucodonosor faz. Alguém me ajuda? Qual que é a primeira coisa? A gente acabou de ler. Como? Pega os utensílios do templo de Deus e leva esses utensílios ao templo do seu Deus. O que isso significa? Qual a implicação dessa informação? O que está acontecendo ali é algo muito simples. Nabucodonosor, ao fazer isso, ao pegar os utensílios do templo de Deus e levar os utensílios do templo de Deus ao templo do seu Deus, ele estava querendo criar na mente das pessoas de que o seu Deus é mais poderoso que o Deus dos hebreus. Ele estava querendo dizer para todo mundo, olha, o meu Deus é quem venceu o Deus dos hebreus. Por isso Jerusalém caiu. Os deuses da Babilônia são maiores. Essa informação. E aqui a terceira informação importante que nós temos no texto é uma palavra que você deve lembrar. Palavra que diz assim: levou os utensílios do templo ao templo do seu Deus, na terra de Sinar. Onde é a terra de Sinar? Por que é que o profeta Daniel usa a expressão Sinar e não usa Babilônia? Na verdade, a expressão Sinar é uma expressão muito interessante na Bíblia, porque ela aparece apenas em dois contextos, em todo o Antigo Oriente Médio. O primeiro contexto, Daniel capítulo 1. O segundo contexto, Gênesis capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 11. Algumas Bíblias trazem os títulos, e se sua Bíblia tem o título, você já matou charada. Mas a palavra Sinar, ela ocorre no verso 2 do capítulo 11, onde diz assim: saíram os homens do Oriente e encontraram uma planície em Sinar, e ali se fixaram. Verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Quando Daniel usa a expressão Sinar, se referindo ao local onde os utensílios do templo de Deus foram colocados, Daniel está querendo fazer com que você, leitor, entenda a relação. Ele quer que você estabeleça uma relação com a Babilônia de Nabucodonosor, com a Babel de Gênesis 11. Então o rei Nabucodonosor pega os utensílios do templo e leva para o templo do seu Deus, nessa terra, Sinar, a mesma terra daquela história da Torre de Babel. Nós acabamos de ler no verso 4 que os motivos pelos quais os homens decidiram construir a cidade. Alguém me ajuda? Quais são os motivos? São dois? Quais são? Tornar famoso o nome deles. E o segundo, que não fossem espalhados pela terra. O que nós encontramos aqui, basicamente, desde o início do Gênesis até o livro do Apocalipse, é a relação de uma história, de uma guerra entre duas cidades. Uma guerra que começa em Gênesis, entre Babel
e Jerusalém. E uma guerra que termina em Apocalipse entre Babel e Jerusalém. Lá em Gênesis, você que conhece bem a história, eles estavam construindo uma torre. O objetivo da torre era tornar o nome deles famoso e que eles não fossem espalhados pela terra. E o nome dessa torre era Babel. E Babel significa errado. E aqui é interessante porque existe um jogo de palavras. A palavra confundir, no hebraico, ela vem do verbo balal, da onde se deriva Babel. Mas na língua nativa dos babilônicos, no acadiano, Babel é o resultado de duas palavras, da junção de duas palavras, Babi, que significa portão, ou porta, e El, que significa Deus. Em outras palavras, o que os babilônios estavam fazendo era de alguma forma construir algo que os permitisse chegar à porta de Deus. Aqueles que já leram o livro Arte da Guerra, Sun Tzu deve entender bem o que significa controlar a porta de uma cidade. Antigamente, para você vencer uma cidade, as cidades eram muradas, fortificadas, e para você vencer essa cidade, você precisava fazer uma coisa muito simples: cercar a cidade. Quando você sitiava a cidade, quando você cercava a cidade, você conseguia derrotar a cidade sem guerra. Porque uma vez que você controlava a porta da cidade, então não entrava mais alimento na cidade. As pessoas não podiam mais transitar na cidade. Se a cidade não tinha um rio que passasse por ela, não entrava água na cidade. Rapidamente, então, a cidade se rendia. E você conquistava a cidade. O que os babilônios estavam fazendo, basicamente, era a mesma coisa. Quando eles tentam construir algo que significa a porta de Deus, eles estavam querendo dizer que eles estavam querendo controlar Deus. Eles estavam querendo produzir um Deus à sua maneira. Eles estavam querendo fazer com que Deus fizesse aquilo que eles desejavam. Deus olha para essa situação e vocês sabem o final da história. Deus muda a realidade daquele povo. Deus impede a continuidade desse projeto, dessas pessoas. Vamos voltar em Daniel capítulo 1. Verso 3. O texto continua dizendo o seguinte: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele, Aspenaz, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então o rei Nabucodonosor ordena a esse chefe dos sacerdotes, chefe dos eunucos, que selecionassem pessoas, e ali nós encontramos então nossos 4 personagens, Daniel e seus 3 amigos. Eles são levados então até a terra de Sinear com um propósito. Qual era o propósito? Ensiná-los. Mas nós precisamos entender uma coisa. O fato de Nabucodonosor pegar os personagens proeminentes da nação de Israel e levar cativo, isso era uma tática militar. Uma tática militar desenvolvida pelo próprio Império Assírio. No momento em que eles faziam isso, tiravam a liderança de uma cidade conquistada, removia essa liderança para outra localidade. Eles estavam impedindo que de alguma forma aquela cidade conquistada se reorganizasse
e fizesse uma investida contra o império. Eles foram levados, esses jovens, esses garotos, e cabe dizer aqui que Daniel deveria ter provavelmente 14 anos de idade nessa época. E uma das coisas é que eles foram ensinados em toda a cultura e conhecimento dos caldeus, em toda a língua dos caldeus. E aqui é importante nós entendermos que quando fala de língua dos caldeus, estão falando de pelo menos 3 idiomas. O primeiro idioma é o idioma acadiano, a língua comum de Babilônia. O segundo idioma é o idioma sumério, que era o idioma da região. E o terceiro idioma era o aramaico, que era a língua universal, como se fosse o nosso inglês de hoje. Eles foram instruídos nesses 3 idiomas. E mais do que isso, eles foram ensinados em todo o conhecimento e cultura dos caldeus, ou dos babilônios. E é interessante a palavra caldeu, porque a palavra caldeu se refere a um grupo específico de pessoas dentro do Império Babilônico. Um grupo específico de pessoas que eram sacerdotes. A palavra caldeu está relacionada diretamente às estrelas, aos astros. Os caldeus eram grandes estudiosos dos astros, grandes estudiosos das estrelas. Os caldeus, eles se tornaram famosos porque eles desenvolveram a religião Babilônia, a religião de Babilônia, na perspectiva da leitura dos astros, na astrologia. Através da leitura dos astros e do estudo da astrologia, os caldeus podiam prever o futuro das estações, do clima, da agricultura, mas mais do que isso, podia prever o seu futuro, podia prever o futuro da sua história, se ia ser uma história de sucesso ou uma história de fracasso. Podiam prever se os reis venceriam as guerras ou perderiam as guerras, através do estudo das estrelas, do estudo da astrologia. E aqui cabe um parêntese. Essa religião de Babilônia, ela é uma religião predominante até os dias de hoje. E nós vamos perceber que no estudo do livro de Daniel, o que representa a Babilônia em relação a Deus. O texto está dizendo para a gente que Daniel foi instruído em todo o conhecimento de Babilônia. Daniel conseguia olhar as estrelas e entender a mecânica celeste. Daniel era versado em toda a estrutura da matemática babilônica. E se você acha que o que os caldeus inventaram não tem influência na sua vida, surpreenda-se. A cidade de Babilônia, na época de Daniel, no chamado Neo-Império Babilônico, foi uma cidade construída de forma planejada, possivelmente a primeira cidade planejada da história humana. A cidade era quadrada. E se você traçasse um perímetro ao redor da cidade, você ia chegar a um número curioso. Eles tinham uma medida numérica chamada furlongs. Um furlongs representa 201 metros. E o perímetro da cidade de Babilônia era de 360 furlongs. O número que marcava a identidade da cidade de Babilônia era o número 6. E isso por implicações religiosas. Quando você for estudar lá Daniel capítulo 3, que não é o nosso tema de hoje, você vai descobrir que a estátua de Daniel, ali, do rei Nabucodonosor, tinha 60 côvados de altura, por 6 côvados de largura. Todos os deuses eram representados por números, e o número 6 representava o deus menor, um deus chamado Haddad. E o número 60 representava o deus maior, chamado Anu, ou Anu. Essa festa que a gente acabou de comemorar no nosso calendário. Por muitos anos na história humana, o ano era dividido em 360 dias. Os babilônios desenvolveram um sistema matemático tão profundo que o teu relógio marca as horas em números múltiplos de 6. 60 minutos, 12 horas, 60 segundos. Todo o sistema de marcação cronológica da história humana foi desenvolvida pelos babilônios. A marcação dos anos, dos meses, dos dias, das semanas, da era. Quando você fala em era, um período de 2.146 anos foi desenvolvido pelos babilônicos. E tudo isso com referência nos movimentos celestes, nos movimentos dos astros do céu. Eles influenciaram a trigonometria, a matemática. Quantos graus tem um círculo? 360 graus.
O maior templo na cidade de Babilônia tinha um perímetro de 60. O menor templo, um perímetro de 6. Se você somasse o comprimento das ruas de Babilônia, você ia chegar ao curioso número de 360. Quando você olha para o panteão era o conjunto de deuses babilônicos, e você faz a somatória dos deuses naquele panteão, você vai descobrir que tem 36 principais deuses. E você pode ler como 36 ou 3:6. Babilônia marcou profundamente a história bíblica. Babilônia é apresentado como um tipo de um reino, de um império que dominará a história humana, desde os dias de Babel até os dias do retorno de Jesus Cristo. Babilônia representa muito mais do que isso. Babilônia representa algo que molda a vida do ser humano. Um sistema político que faz com que eu e você vivamos na perspectiva do governante de Babel e não na perspectiva de Deus. E Daniel foi instruído em toda essa cultura, em todo esse conhecimento. Sabia fazer um mapa astral, bem feito, pode ter certeza. Era Daniel. O texto bíblico mostra para a gente que ele não acreditava e não aceitou a religião babilônica em sua vida. E isso é o que nós lemos aqui na sequência. Nós lemos isso no verso 5. O verso 5 diz para a gente o seguinte: de sua própria mesa o rei determinou uma porção diária de comida e vinho. Eles recebiam treinamento durante 3 anos e depois passaram a servir o rei. O interessante aqui é que quando começa a contar a história sobre os jovens, e você conhece muito bem a história, o rei havia determinado então essa porção de comida. E o que é que Daniel e os seus amigos fazem? Eles vão até Aspenaz, o chefe, e pede para que ele mudasse a dieta deles por alguns dias. Uma dieta à base de comida, de verduras e água. A pergunta é, por que é que Daniel e os 3 amigos tomam essa decisão? Será que era porque eles eram vegetarianos? Por que é? Daniel havia compreendido as reais implicações do que significava comer a porção determinada pelo rei. Essa expressão determinada, o rei determinou, é uma expressão que em toda a Bíblia ela é aplicada exclusivamente a Deus. Deus determina. A única exceção em toda a Bíblia dessa expressão sendo usada num contexto humano é nesse texto. O rei determinou. Quando Daniel usa essa expressão, determinar, uma expressão de característica religiosa, ele está querendo fazer com que nós, leitores, entendamos que o que está implicado na alimentação não era apenas uma dieta com base em alimentos saudáveis ou alimentos impuros, mas o que estava implicado na dieta determinada pelo rei era algo religioso. E isso fica mais claro quando você lê a expressão porção diária. A expressão porção diária, ela também, na língua original, sugere a ideia de um alimento religioso. Um alimento que havia sido oferecido aos deuses. E no momento que você come aquele alimento, você passa a receber as bênçãos de Deus. Para Daniel e os seus amigos, o que estava claro é que aquela dieta não estava apenas relacionada a alimentos puros ou impuros. Não estava relacionada apenas a fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Estava relacionado a algo muito maior. Estava relacionado à ideia de uma religião. Participar daquela mesa, participar daquela dieta implicava em reconhecer a autoridade de Nabucodonosor sobre suas vidas.
Participar daquela alimentação implicava em reconhecer que Nabucodonosor era o soberano. Nabucodonosor era quem determinaria tudo aquilo que eles deveriam fazer, falar, como eles deveriam proceder. As implicações em comer aquele alimento estavam relacionadas a um conceito de submissão, a um conceito religioso de submissão e adoração a Deus. Eles entenderam que tinha muito mais do que simplesmente alimentos envolvidos nessa história. No entanto, a Bíblia diz assim que Daniel e seus amigos resolveu firmemente Daniel em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Resolveu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O interessante é que essa expressão não se contaminar é outra expressão muito interessante do texto. Porque em toda a Bíblia, a expressão não se contaminar reporta-se à estrutura do livro de Levíticos, onde os sacerdotes do povo judeu não podiam se contaminar com determinadas coisas. E aqui Daniel usa mais uma expressão de caráter religioso, relacionado à ideia de alimentação. Não se contaminar com as iguarias do rei. O fato é que os 3 amigos e o Daniel caíram na simpatia do Aspenaz. Você conhece a história. Eles tiveram uma dieta ali por 10 dias, de verdura e água. E o texto diz pra gente que no final desses 10 dias algo impressionante aconteceu. Eu queria ler o último texto com vocês, fazer as conclusões finais, que está em Daniel capítulo 1, o verso 17. Diz assim, que no final da história, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonho e visão. Pergunta que eu tenho para você: foi a alimentação que fez com que Daniel e seus amigos adquirissem todo tipo de conhecimento em toda a cultura? Foi a alimentação que fez com que Daniel fosse capaz de interpretar sonhos? Foi uma alimentação à base de frutas e verduras e água que fez com que Daniel se tornasse visivelmente, ele e seus amigos, mais saudáveis do que todos os demais jovens? Com certeza não. E o texto diz pra gente, muito claro, diz assim: e a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento. Deus deu o conhecimento em todos os aspectos da cultura e da ciência. É Deus quem deu a capacidade a Daniel de interpretar sonhos. Sabe, o capítulo 1 de Daniel fala muito mais para a gente do que simplesmente a história e a experiência de jovens que quiseram ter uma alimentação saudável. O capítulo 1 de Daniel fala muito mais para a gente do que simplesmente a história de jovens que foram exilados. O tema central do capítulo 1 de Daniel. Será que você sabe qual é? Qual é o tema central do capítulo 1 de Daniel? Alguém arrisca? Quase. Palavrinha curta. Deus deu. O tema do capítulo 1 de Daniel é graça. O que Daniel e seus amigos obtiveram como resultado da escolha que fizeram perante a corte de um rei
resultou numa ação direta de Deus, chamado graça. E é interessante que o capítulo 1 de Daniel, ele começa falando que Deus deu Jerusalém, o rei e os utensílios do templo. E o capítulo 1 termina dizendo que Deus deu graça. Por que é que então Deus é duro no início do capítulo, quando ele entrega a cidade a Nabucodonosor? E por que Deus é gracioso com Daniel e os seus amigos no final do capítulo? De alguma forma, Deus, ele é apresentado como sendo o centro do capítulo 1 de Daniel. É Deus quem está no comando das coisas. É Deus quem está no controle das coisas. Não importa se na visão humana aquilo é uma desgraça, ou se na visão humana aquilo é uma graça. Deus é apresentado como o centro do capítulo 1. E sabe o que isso significa? Isso é o que nós chamamos de teologia do remanescente. O que está acontecendo aqui é que Daniel resolveu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel havia tomado o propósito de não se contaminar. Daniel havia tomado o propósito de não se submeter à orientação daquele rei. Ele havia tomado o propósito de não se moldar ao estilo de vida que aquela nação estava impondo a seu povo. Daniel havia tomado o propósito de ser diferente, ser separado. E no momento em que Daniel toma essa decisão, isso implica em graça. Deus é quem dá a Daniel sabedoria, conhecimento. E a grande questão é que o capítulo 1 fala de uma guerra. Uma guerra que se inicia em Gênesis, termina em Apocalipse. Uma guerra que se inicia no capítulo 1 e termina no capítulo 12, com outra guerra. E no contexto dessa guerra, nós encontramos derrotados e vitoriosos. E o capítulo 1 mostra para a gente o caminho da vitória. E o caminho da vitória é fidelidade. Daniel e seus amigos escolheram ser fiéis a Deus, acima de qualquer coisa. Estavam dispostos a pagar o preço pela fidelidade a Deus. E Deus foi gracioso com eles. Você vai encontrar no livro de Daniel, a seguinte estrutura. Os 6 primeiros capítulos do livro falam da nossa fidelidade para com Deus. Os 6 últimos capítulos do livro falam da fidelidade de Deus para conosco. E aqui é a importância do livro. Porque quando você estuda Daniel, você passa a entender qual é o nosso papel nessa história. Qual é o nosso papel na história desse mundo. E você passa a compreender qual é o papel de Deus na história desse mundo. O livro do Apocalipse termina, e abre a sua Bíblia, está em Apocalipse capítulo 18, verso 4. No desenvolvimento e no desenrolar final da história desse mundo, Deus apresenta de maneira clara, Deus se apropria da mesma ilustração, tipologia, dessa guerra que se inicia em Gênesis, entre Babel e Jerusalém. E num aspecto muito mais amplo, quando ele diz e conta a derrota de Babilônia, Deus faz um chamado a cada um de nós. Ele diz no verso 4, saiam dela vocês, meu povo. E quando você lê saiam dela vocês, meu povo, você pode pensar em muitas coisas, sair das grandes cidades, sair das pequenas cidades, fugir da perseguição, e geralmente é dessa forma que nós somos orientados quando entramos na igreja. Mas quando Deus diz, saiam dela vocês, meu povo,
no contexto da guerra entre Babilônia e Jerusalém, o que Deus está querendo dizer para você é o seguinte: não se adaptem à realidade de Babilônia. Não vivam dentro dos padrões de Babilônia. Não tenham o costume ou o estilo de vida de Babilônia. Daniel resolveu firmemente em seu coração não participar das iguarias do rei. Por isso Daniel recebe graça. E aqui está o segredo. Nabucodonosor enviou mais 2 vezes tropas a Jerusalém. Uma em 586 e uma terceira tropa em 598. E em 598, Jerusalém foi completamente destruída. As profecias apresentam que no final da história humana, Deus agirá e destruirá esta terra. Deus destruirá esse mundo. Babilônia foi destruída por volta do ano 300 a.C., num processo de guerra. Quando um imperador chamado Seleuco resolveu mudar a capital de lugar. E Babilônia desapareceu da história humana. Hoje existem apenas ruínas daquela cidade. Daniel foi o único homem que se tem notícia na Bíblia que sobrevive à destruição do seu império. Sobrevive à destruição de Babilônia por ocasião da invasão persa. Porque Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Meu desejo é que Deus possa transformar a realidade de Daniel na nossa realidade. Meu desejo é que Deus possa ter a oportunidade de dar a cada um de nós a mesma vitória que Ele deu a Daniel. Nós possamos, na nossa vida, saber fazer as escolhas e entender que na nossa realidade, o que está em jogo não são apenas fazer coisas ou deixar de fazer coisas, comer determinadas coisas ou deixar de comer determinadas coisas. O que está em jogo na nossa história é uma guerra, e uma guerra espiritual. Uma realidade de vida ou morte. E Deus diz que o caminho da vida é o caminho da fidelidade, que resulta em graça. Deus possa nos abençoar. Nós teremos a vitória quando Cristo for o nosso grande comandante. Vamos entoar esse hino 342. Vamos nos colocar em pé.
Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que está no comando da história desse mundo. Muito obrigado porque o Senhor deixou indicações de qual é o caminho que nos dará a vitória. Muito obrigado porque o Senhor mostrou que essa vitória é possível. Mas essa vitória ela é possível através de uma escolha que todos nós temos que fazer. E essa escolha é uma escolha por Ti. É uma escolha em se submeter única e exclusivamente à Sua vontade. E não se contaminar com as coisas desse mundo. Não se envolver com as coisas desse mundo. Não deixar que esse mundo molde o nosso estilo de vida, não deixar que esse mundo molde a nossa maneira de agir, maneira de falar, maneira de pensar. Que esse mundo que existe hoje não tenha impacto na nossa vida a ponto de nos fazer perder a oportunidade de um dia morar eternamente ao Teu lado. Sabemos que vivemos aqui, que não estamos isentos das influências, mas nos protege do mal, nos protege do maligno, de tal forma que possamos desenvolver nesta terra uma vida em semelhança Tua, uma vida regida pelos Teus princípios, uma vida onde entendemos que Deus tem que ser a prioridade em nossa vida. Ajuda-nos a transformar a Tua palavra em nossa essência de vida. Ajuda-nos a viver dia após dia a nossa experiência em semelhança à experiência do Teu Filho Jesus nesta terra. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todas as circunstâncias desse mundo. Ajuda-nos a entender que o que está implicado nesta vida, neste mundo, não é apenas fazer coisas ou deixar de fazer coisas. O que está implicado é a salvação, vida eterna ou morte eterna. E ajuda-nos a compreender que o único caminho de obter vida é sendo fiéis a Ti. Abençoa esta igreja, abençoa os nossos queridos, abençoa os enfermos que por algum motivo não podem estar aqui esta manhã. Dá-lhes o Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo a toda essa igreja, de maneira maravilhosa, que cada um de nós possamos transmitir o Seu amor às pessoas, movidos por esse Espírito, de tal forma que o Evangelho seja pregado neste mundo o mais rápido possível, porque queremos que o Senhor volte logo. Nos abençoa, nos guarda nesse restante de dia. É isso que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.